E aí, meus queridos e meus queridos, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Bom, você deve estar estranho, se você acessou essa aula diretamente do Teams, né? E a última aula que você viu foi a aula 11, você deve estar estranhando que essa aula tá com o nome de aula 13, né? Deixa eu explicar novamente para a galera que ainda não está ligada. Eu gravei a aula 12, ela tá aqui no meu canal, você pode dar uma olhada, só que ela não entrou no Teams, tá? Porque é aquela aula no meio do quinzena, né? E aí para não ficar com muita tarefa e tal, para manter aquele lance dos 30 dias mínimos de prazo para vocês fazerem, eu acabei não colocando no Teams, tá? Ei, professor, mas quer dizer que aquela aula 12 eu tenho que assistir ela antes de assistir essa 13 aqui agora? Não necessariamente, viu? Na moral, eu não acho que é pré-requisito, não. Eu acho que é interessante que você assista, claro, tá? É uma aula importante, mas eu não acho que é pré-requisito para essa. Então, se você não viu a aula 12 ainda, pode dar prioridade agora para a aula 13, aqui do eletromagnetismo, para você já matar a tarefa, tá? Aí depois você assiste a aula 12 lá, não tem erro não. Beleza? A aula 12 é uma aula bem tranquilinha, é só da parte básica do magnetismo, e hoje a gente vai começar com o eletromagnetismo, certo? É muito engraçado isso porque o eletromagnetismo, na verdade, é o nome do curso, né? Do terceiro ano do ensino médio. Lá no primeiro ano, no primeiro dia, na verdade, né, da aula, eu falei para vocês, olha, esse ano a gente vai estudar eletromagnetismo e só agora que a gente vai falar do eletromagnetismo propriamente dito. E por que isso, né? Só para lembrar, porque eu falei para vocês, contei para vocês que tanto a eletricidade quanto o magnetismo, eles foram sendo estudados de forma independente. Estou falando independente é tipo separados, né? Ao mesmo tempo. Então a evolução dos conceitos de ambas as teorias, tanto elétrica quanto magnética, foram evoluindo, foram crescendo, foram se desenvolvendo ao longo da história. E teve um experimento que eu vou citar aqui, vou mostrar para vocês, que foi o ponto de partida da teoria eletromagnética. Foi quando o eletromagnetismo passou a fazer sentido mesmo, tá? Aquele experimento foi o ponto de partida. Digamos assim, a gente pode falar que esse cara descobriu o eletromagnetismo em certa medida. E aí, por que a gente estuda dessa forma? Porque a evolução dos conceitos na física é muito importante didaticamente falando, né? Tá? E aí a gente respeita essa ordem didática quando a gente está ensinando, tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Se liga. O experimento que eu estou falando para vocês se chama experimento de Ørsted. O que o Ørsted descobriu? Ele descobriu, tá vendo aqui essa pintura, tá? Eu não sei se é o Ørsted aqui mesmo, tá? Eu não manjo dessas coisas, eu sei que é famosa essa pintura aqui. Ele está segurando um fio, certo? Que está ligado numa fonte aqui de DDP, né? Por meio de provavelmente uma eletrólise que está acontecendo aqui, então está passando corrente nesse fio. E aqui o que a gente tem é a agulha de uma bússola. Isso aqui é uma agulha imantada, certo? Que está num apoio ali que oferece pouco atrito, ela pode se mover livremente ali. E o que o Ørsted descobriu? Ele descobriu que fios percorridos por corrente, gente, desviam bússolas que estejam perto dele. E isso é muito louco, porque para pensar, a bússola é um corpo ferromagnético imantado, é um ímã. E ímãs apenas interagem com campos magnéticos, certo? Então, qual é a evidência que ele demonstrou com esse experimento? Que fios percorridos por corrente elétrica geram no seu entorno campos magnéticos. Olha que louco isso. Então não é só um corpo imantado que consegue gerar campo magnético. Um corpo percorrido por correntes também. Então a corrente elétrica, agora isso é muito importante, a corrente elétrica, tá? O movimento da carga é um atributo da matéria que gera campo magnético. Olha isso que louco, gente. Então a gente tem a massa gerando gravidade, nós temos interagindo com a gravidade, nós temos carga elétrica gerando eletricidade interagindo, né, com o campo elétrico, e nós temos movimento da carga gerando campo magnético. E sim, pode esperar movimento da carga
interagindo com o campo magnético. Isso vai ficar para a próxima aula, tá? Então, deixa eu demonstrar aqui para vocês. Eu coloquei alguns GIFs aqui, ó. Acompanhe aqui. Dá uma olhada nesse daqui. O cara vai pegar uma pilha e ele conecta nesse pedaço acho que é um clips que ele... É um clips que ele desmontou aí. E olha o que acontece quando ele fecha o circuito no clips com a pilha, né? Como é um clips, a resistência é muito baixa, então a corrente vai ser alta, gente. Ele gera um campo magnético bom. Dá uma olhada o que acontece com essa bússola, olha. É muito interessante. Nesse outro exemplo aqui, o cara está a todo momento com essa pilha com o circuito fechado e ele aproxima e afasta da bússola. Você pode ver que ambas as bússolas se mexem quando são próximas de fios percorridos por corrente. Isso é muito, muito doido, né? Então isso foi um marco extremamente importante e foi a partir daí que o eletromagnetismo começou a tomar forma, tá? O mais importante que eu devo lembrar a vocês agora é que se a gente pensar no que dá origem ao movimento da carga, eu acabei de falar que o movimento da carga é um atributo que gera campo magnético. A gente pode pensar nele como um atributo que gera campo magnético. Mas por que tem movimento de carga dentro do fio? Por causa da presença de um outro campo. Lembra quando a gente atribui a diferença de potencial? Aparece um campo elétrico dentro do fio. Então, na verdade, nós temos um campo elétrico dando origem ao campo magnético. É aí que o eletromagnetismo, acredito que ele faz ainda mais sentido, essa teoria eletromagnética, tá? Veja que é uma coisa indissociável. Não tem como ter campo elétrico sem ter campo magnético, certo? Ter campo elétrico sem ter campo magnético. Aí depois, essa seta aí que está do campo elétrico para o magnético, a gente vai ver que do magnético ela pode partir para o elétrico também. Beleza? É um efeito um pouco mais complexo, mas a gente vai estudar também. Pode ficar tranquilo aí. Beleza, vamos começar a classificar esse campo. Essa aula aqui, tá, gente? Só para avisar, ela é uma aula bem técnica, assim, de um lance bem abstrato, e já é muito difícil de, digamos, fazer sentido quando eu estou presente junto com vocês. Então eu estou um pouco preocupado de como que vai ser essa aula aqui, mas eu vou, enfim, vou confiar no esforço de vocês. E aí eu acabei gastando bastante tempo para preparar essa aula da forma mais didática possível que eu acredito que esteja, e eu acabei não olhando outros vídeos sobre esse conteúdo, tá? Eu prometo para vocês que eu vou dar uma olhada em outros vídeos, outras aulas, se eu achar algumas que tem algum recurso que eu acho que vai ficar interessante para vocês verem, eu passo também, tá? Procurem bastante imagens, procurem outros vídeos, já peço para vocês, porque não é fácil essa parte do conteúdo. Agora a gente está entrando numa parte que de fato ela é um pouquinho mais difícil do que o restante, tá? Eu falo por causa do nível de abstração e porque a gente está falando de campo magnético, então é uma grandeza vetorial, e vocês vão ver que há uma relação dela com a corrente, ou do campo magnético à corrente, que dificulta a parte de visualização. Quando eu falo visualização é de imaginação mesmo, né? Vetor a gente não vê, certo? A gente imagina, tá? Não vê, pelo menos, né? Sóbrio não vê, aquela história. Ou acordado, eu já sonhei que eu era um vetor, inclusive, tá? Não sei se vocês já ouviram essa história por aí, mas é verdade, eu sonhei que eu era um vetor. Outro momento eu conto melhor esse sonho aí pra vocês. Então, se o campo é gerado, gente, pela corrente elétrica, veja, o formato, o jeitão do campo vai depender da distribuição dessa corrente. Do mesmo jeito que um campo gravitacional depende da distribuição das massas que eu tenho numa região. Do mesmo jeito que o campo elétrico depende da distribuição das cargas. Lembra dos campos elétricos? Campo elétrico gerado por uma carga puntiforme isolada. Campo elétrico gerado por um dipolo elétrico de cargas opostas, um dipolo elétrico de cargas de mesmo tipo. Aqui é a mesma coisa com o campo magnético. Então, só que a distribuição da corrente elétrica depende do quê? De como está o fio, certo? Então, a primeira distribuição de corrente que a gente vai ver é com o fio retilíneo. Imagina um fio num formato retilíneo, certo? Eu não coloquei ali, fio retilíneo, era para estar fio retilíneo muito longo, fio retilíneo infinito, para ser um pouco mais
rigoroso. Por que que eu falo isso? Porque quando o fio, onde o fio ele entorta, o campo já vai ser diferente, onde o fio fica dobrado, né? Beleza? O que é essa imagem que nós estamos vendo aí? Lembra que eu mostrei para vocês um GIF na... Não. Na aula 12 eu mostrei para vocês o GIF. Eu vou colocar aí ó, o link para a aula 12. Se você quiser ir lá e dar uma olhada lá, eu vou tentar ver se dá para dar o link, colocar o link para o momento da aula. Na aula 12 eu mostrei para vocês um cara fazendo um experimento com limalhas de ferro. Limalha de ferro é ferro ralado, só para lembrar. Ou você pega bombril e esfarela ele assim, tá? E aí o que acontece? Como se fossem pequeninas bússolas que se orientam com o campo magnético, tá? O que a gente está vendo aí? A gente está olhando de cima um fio que ele tá passando no meio assim, ó, tá? Ele tá passando no meio, furando uma peça de acrílico, beleza? E sobre essa peça de acrílico a pessoa veio e deu aquela, certo? Só picada com a limalha de ferro. E aí o cara fez passar corrente nesse fio, dá uma olhada na forma, nos formatos, em como as limalhas de ferro se orientaram no entorno do fio. A gente está olhando de cima. Que desenho que você está vendo formar no entorno desse fio? Olha só que interessante isso. São circunferências. Por quê? É esse o jeitão do campo magnético no entorno de um fio retilíneo, tá? As linhas de campo são linhas de campo circulares e concêntricas ao fio, ok? É claro que você está olhando esse desenho que eu coloquei agora, você fala, não estou vendo círculo, professor, está parecendo umas elipses aí e tal. É porque o desenho está em perspectiva, né? Mas se a gente colocar um observador aqui, ó, dá uma olhada, olhando o fio de cima, igual a gente está olhando o próprio experimento, essa foto do experimento, o que esse observador vai ver? As linhas de campo circulares mesmo. E aí o vetor campo magnético em cada ponto, por exemplo, tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui, eu estou circulando os pontos, ó. O campo magnético, o vetor campo magnético em cada ponto vai seguir aquela mesma regra de todos os campos vetoriais, né? Em cada ponto da linha de campo, a direção do campo magnético é tangente à linha de campo. Por isso que esse vetor B1 aqui, ó, ele é um vetor horizontal, porque aqui nesse ponto da circunferência, tá, que representa essa linha de campo, a reta tangente ela é horizontal, beleza? Aí você pode estar perguntando, mas professor, como é que você sabe que o sentido da linha é esse? A direção, tudo bem, beleza, eu tô vendo na foto, mas como é que a gente sabe que o sentido da linha é esse? O sentido é determinado por uma coisa que nós chamamos na física de regra da mão direita. É aqui que está o meu medo, que eu vou ensinar isso aqui para vocês aqui. E eu espero que vocês consigam pegar o lance aí. Com essa imagem, o que vocês estão vendo, tá? Como é que funciona a regra da mão direita? Então você vai pegar sua mão direita, você vai fazer como se fosse um joinha assim, e os outros dedos, ó, você faz tipo uma conchinha. Igual o desenho, como se estivesse envolvendo o fio. E aí, na sua mão direita, o polegar vai representar o sentido da corrente. No caso do fio que está na vertical assim, a corrente pode estar ou para cima ou para baixo, certo? E quando você posiciona a sua mão com a corrente para cima, tá vendo que os demais dedos eles já dão um sentido, estão apontando, fazendo uma conchinha nesse sentido, como se elas estivessem virando assim, certo? Tá? Se eu fizer mostrar para vocês assim o referencial deste observador aqui, que é o que ele está vendo aqui, tá? É como se a minha mão tivesse assim, ó. Peraí, deixa eu virar assim. Isso, tá? Assim, ó. Então a corrente está vindo direto para o meu olho, tá? A corrente está saindo do plano do desenho. É isso que vocês estão vendo aí, né? E olha a minha mão, os demais dedos para onde está virando, no sentido anti-horário, certo? A corrente está saindo do plano de desenho, ó, como se eu estivesse olhando na tela aqui, ó, certo? Está saindo do plano de desenho, uou, e o campo está no sentido anti-horário. Se a corrente estivesse no sentido contrário, olha o que acontece com o campo.
o campo também troca de sentido, seria sentido horário, tá? Então é aí que está a grande dificuldade do estudo do eletromagnetismo. Por quê? Porque o campo magnético ele está sendo gerado num plano que é perpendicular ao plano longitudinal do fio, certo? Beleza? O fio está num plano e o campo magnético no outro, tá? Então nós teremos vetores que estão em planos perpendiculares entre si. E aí, qual é a dificuldade? O que eu estou querendo dizer? A gente só tem um plano para representar quando a gente estuda, quando a gente escreve, quando a gente põe no papel. Como que a gente vai representar vetores que são perpendiculares ao plano do desenho? Existe uma representação para isso, viu, gente? Existe uma representação para isso, sim, tá? Então, quando o fio é retilíneo, eu já sei que as linhas de campo são circulares e concêntricas ao fio. Beleza? Muito bem. Aí, quando eu estou olhando o fio de cima ou de baixo, igual está o observador ali, eu tenho essa visão que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, se a corrente estiver saindo, o campo é no sentido anti-horário. Se a corrente estiver entrando no plano, o campo vai ser no sentido horário. Beleza? Tá? Eu vou mostrar uma outra visão agora. Se o fio estiver contido no plano de desenho, igual esse fio aqui, só que como se a gente estivesse vendo esse plano de frente, então as linhas estariam num plano perpendicular ao a nossa visão do desenho, certo? Como que seriam as linhas de campo, né? As linhas de campo ainda continuam sendo circulares, tá? Mas aí, no plano que tá, nos planos que contém, nos planos não, no plano que contém o fio, eu vou ter um sentido para o vetor do lado esquerdo e do lado direito, que depende da regra na mão direita. Então essa primeira regra na mão direita que o cara tá fazendo aí, gente, dá uma olhada, tá assim, o dedo para baixo, certo? Então, olha o que acontece do lado esquerdo do fio. Olha a mão, ó, tá entrando, tá vendo? Tá entrando no plano, certo? E do outro lado tá saindo, isso, aqui, ó. Tá saindo do plano, tá vendo? É como se o meu dedo tivesse, ó, saindo do plano, tá? O círculo com o pontinho dentro representa um vetor que está saindo do plano. E o círculo com um xizinho representa um vetor que está entrando. Seria mais ou menos assim. Eu vou fazer agora, eu tive essa ideia agora aqui, não estou nem vendo, tá? Então, se a corrente estiver para cima, tá? Ó, dá uma olhada aqui. Se a corrente estiver para cima, eu vou fazer a regra da mão direita assim, ó. Desse lado aqui direito, ó, olha a minha mão, ó, tá entrando no plano. Se liga. Tá? Entrando. E do outro lado, saindo do plano. Que é o que vocês estão vendo aí certo? Na imagem. O vetor saindo, você tem que imaginar assim. Tem o plano de desenho, é um vetorzão que está assim, ó. Apontando para fora, assim, ó. Como se fosse o lápis aqui. Não acredito que eu estou fazendo essas coisas, mas enfim, pra vocês tentarem entender, tá? Beleza? A única coisa que faltou, a única propriedade que faltou do campo é a intensidade dele, tá? A intensidade a gente representa pela letra B maiúscula e a gente lê assim, μ0 vezes I sobre 2πd. O que é cada uma dessas letras, professor, pelo amor de Deus? μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. Lembra da constante elétrica do vácuo? Constante dielétrica do vácuo? É a parte da influência associada ao espaço, né? É uma constante de proporcionalidade, né, gente? Pode ficar tranquilo, esse valor sempre vai ser dado. E a intensidade da corrente elétrica, veja, o campo é diretamente proporcional à corrente elétrica, o campo é diretamente proporcional ao atributo que está gerando ele, certo? E inversamente proporcional àquele D ali, que é a distância entre o ponto e o fio. Então, se você tiver, o fio está percorrido por uma corrente, eu quero calcular o campo nesse ponto P aqui. Como que eu faço para calcular o campo? Eu tenho que descobrir qual é a corrente e qual é essa distância, ó, tá vendo? É como se fosse o raio da linha de campo que está passando
pelo ponto P, tá? Beleza? Então, no sistema internacional, o campo magnético é medido em teslas, certo? Representado pela letra T maiúscula, isso é a unidade de medida do campo no sistema internacional. Então, faz com que a unidade de medida do μ0, que é a permeabilidade magnética, seja Tesla metro por ampere. O valor dela para o vácuo, que é o μ0, esse zerinho é o valor do vácuo, né? A referência do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7. Tá? Sempre vai ser esse valor que a gente vai utilizar lá na tarefa, eu coloquei no cabeçalho, tá? Pode ficar tranquilo. Muito bem, e se agora a gente pegar esse fio que está retilíneo e entortar ele assim, ó, certo? E formar uma coisa que se chama uma espira, tá? Isso daqui, o que vai acontecer? A gente acaba distribuindo a corrente elétrica ao longo de uma circunferência. Olha que louco isso daí, tá? E agora, dá uma olhadinha aí, gente. É isso que a gente está vendo de cima, ó, tem uma espira. Nesses dois pontos aqui, né, que eu estou marcando bem de levinho aí, nós temos uma espira que está sendo vista de cima. Olha o que acontece com a linha de campo no meio aqui da espira. Olha só que interessante. As limalhas de ferro se orientam dessa forma. Aí eu vou me afastando, né? Veja que as linhas de campo vão ficando mais curvilíneas. Na verdade, é como se eu tivesse dois fios retilíneos em cada uma dessas posições que eu marquei. É mais ou menos isso. Na verdade, é como se você pegasse, se eu olhar um observador, pensar um observador olhando de frente, ele vai estar vendo isso daqui, né? Não vendo as linhas de campo, mas imaginando as linhas de campo como se fosse um fio retilíneo que eu acabei de torcer. Em cada ponto você tem as linhas de campo se comportando como se fosse um fio retilíneo. Mas a gente sabe que o campo ele se soma, né? E aí ele apresenta uma geometria própria da distribuição de espira circular, certo? Então isso daqui que eu estou mostrando, esse desenho que eu estou mostrando para vocês é uma maneira preliminar de olhar o campo gerado por uma espira, tá? Só para vocês entenderem da onde que vem. Eu vou mostrar outras figuras com outras perspectivas para vocês entenderem, beleza? Só para vocês verem da onde que vem. O campo gerado por uma espira, então, veja que é uma coisa mais complexa ainda do que no caso do campo do fio, porque você tem essas linhas, esses círculos, em cada um desses círculos numa orientação diferente. Como que vai ficar o campo somado? A gente não vai ficar falando tanto do campo gerado no entorno da espira e tal. A gente está mais preocupado aqui no ensino básico com o campo gerado exatamente no seu centro. Tá? Com o campo gerado no seu centro. Por que eu falo isso? Porque o campo gerado no centro, o ponto que está no centro da espira, ele é um ponto de máxima simetria, uma vez que ele está à mesma distância de todos os pontos da espira. E o que vai acontecer? É como se eu tivesse nesse ponto aqui, ó. Veja que as linhas de campo nesse ponto são retilíneas e perpendiculares ao plano da espira. Olha só que louco. Então, no centro da espira, se a corrente estiver no sentido horário, olha o que vai acontecer com o campo. Ele vai estar saindo do plano. Então, eu estou olhando a espira de frente e a corrente... vai estar entrando no plano. Eu estou olhando a espira de frente e a corrente está no sentido... Ó, vou mostrar assim, ó. A corrente está no sentido horário. Então você percebe o campo entrando no plano. Na verdade, isso que eu estou mostrando, se você pegar como referência a câmera, vai ser o outro, né? Deveria estar assim, ó, certo? Esse primeiro desenho aqui, gente, olha só. Esse primeiro desenho. Campo entrando no plano de desenho, certo? Campo entrando no plano de desenho. Assim, campo saindo do plano de desenho. Saindo do plano de desenho, certo? Corrente no sentido anti-horário. Então, corrente no sentido horário, campo entrando, corrente no sentido anti-horário, campo saindo.
Beleza? Então, no centro da espira é isso que nós temos. Eu vou apagar ali porque eu lembro que tem alguma coisa importante que vai aparecer aqui, tá? Oh my God, no, I don't want this. Get the hell out, man. Não sei por que eu tô falando inglês, enfim, você tô louco. Beleza, galera? Então, o campo gerado por uma espira, a gente precisa desconhecer bem mesmo ele no centro, tá? Beleza? Porque é um ponto em que a gente, inclusive, consegue até calcular. Então, olha lá, o vetor campo magnético no centro da espira é perpendicular ao plano que contém a espira. Então, tipo, se o plano está aqui, ó, o plano da espira, vou mostrar ele aqui, o vetor vai estar assim, ó, certo? Ó, perpendicular. Beleza? Dá uma olhadinha nesse desenho aqui, ó. Tá? É como se eu estivesse vendo a espira em perspectiva. Se eu pegar esse plano que está aqui, as linhas de campo estão assim. No centro, ela é exatamente, a linha de campo é exatamente perpendicular. Se eu vou afastando, a linha de campo vai ficando mais assim, ó. Só para vocês terem uma ideia. Eu já vou mostrar uma outra figura bem melhor, certo? Muito interessante isso daqui, né? Dá uma olhada nessa figura. Bom, a intensidade, claro, desculpe, né? A intensidade do campo é M0I sobre 2R, sendo esse R o raio da espira, tá? O raio da espira circular. R maiúsculo é o raio da espira circular. Não deixa de ser uma distância, né? Então o campo continua sendo diretamente proporcional à corrente, que é o atributo que está gerando o campo, e inversamente proporcional à distância. Beleza? Muito bem, continuando. Essas formulinhas aí é o que eu menos vou me importar por enquanto, tá, gente? É aquela velha história. Se você está se preparando para entrar na faculdade, passar pelo vestibular, você vai ter que ficar fazendo exercício até memorizar mesmo, não tem muito o que fazer, tá? Vamos lá. Dá uma olhada nessa figurinha aqui. Então agora a gente está vendo a espira de maneira em perspectiva. Olha as linhas de campo, que interessante. Olha as linhas de campo que estão passando por ela, certo? Eu quero que vocês percebam uma coisa. Tem uma região da onde a espira está assim, né? A gente está vendo ela assim, certo? Ela assim. Tem uma região que é a parte de cima, no caso desse desenho, que as linhas estão saindo dela. E tem uma região que é a face de baixo que as linhas estão entrando. Olha só que interessante. No entorno do espaço da espira, o que a gente tem que saber do campo é que tem uma região da qual as linhas saem e uma região para a qual as linhas entram, na qual as linhas entram. Lembra Putz, vai precisar da aula 12 mesmo. Na aula 12 que a gente estava discutindo a convenção das linhas de campo, nós vimos que as linhas de campo sempre saem de uma região que apresenta polaridade magnética e chegam em uma região que apresentam polaridade magnética oposta. As linhas sempre saem do polo norte e vão para o polo sul. Então, numa espira, você tem até uma polaridade magnética. Nossa, professor, que louco! Quer dizer, então, que se eu colocar um ímã próximo de uma espira que está percorrida por corrente, vai ter uma interação magnética? Sim, vai ter uma interação magnética ali. Tá? Beleza? O mais interessante ainda é pensar. Tá? Isso tem a ver com uma coisa que eu comentei lá na aula 12 também. Pensar que você tem uma carga que está em movimento circular gerando polos magnéticos. Onde que tem carga se movimentando em trajetória circular ou trajetória curvilínea? Pode ser uma elipse, pode ser o que for. Nesse cara aí. Lembra que eu falei para vocês na aula 12, gente, que mesmo a nível atômico nós temos nós temos um potencial de se gerar polos magnéticos, tá? Vem daí. Tá? No próprio átomo nós temos movimento de carga elétrica. Então, lá no átomo, o movimento do elétron no entorno do núcleo já gera um campo magnético bem diminuto, que junto com outras moléculas vão gerar o campo magnético que a gente consegue perceber macroscopicamente. Tá? Isso aí que eu estou falando é bem por cima, por favor, ainda tem o lance do spin. Eu não vou comentar aqui nesse curso, tá?
Depois eu vejo um vídeo para mandar para vocês sobre isso daí, mas é só para vocês terem uma ideia de onde que vem a ideia do magnetismo associado ao átomo, tá? A unidade elementar da matéria, beleza? Muito bem, vamos para a terceira distribuição e última de corrente, em que eu tenho o que nós chamamos de solenoide. O outro nome de solenoide é a bobina, tá? Se eu não me engano, o solenoide é utilizado quando você tem uma montagem mais parecida com essa da foto, em que a dimensão de cada espira, o diâmetro, é bem menor, né, do que o comprimento. E no caso da bobina, você tem um comprimento menor do que... não é uma regra isso, se eu não me engano, tá, gente? É que normalmente a bobina, as espiras estão muito mais juntinhas, tá? Então, o que é um solenoide? Nada mais do que uma junção de várias espiras. Você pega o mesmo fio e faz várias espiras, coloca uma espira justaposta à outra, tá? Uma do ladinho da outra, e você tem o campo magnético nesse formato. O que eu quero chamar a atenção para vocês dessa foto é a concentração, novamente a gente está olhando de cima, tá? A concentração de limalhas de ferro no interior do solenoide e a orientação que elas têm. Tá vendo que são linhas paralelas lá dentro do solenoide? Uma coisa parecida com isso daqui, ó. Dentro do solenoide, as linhas de campo são paralelas, são retilíneas, paralelas e igualmente espaçadas. O que isso indica? A presença de um campo magnético uniforme. Campo magnético uniforme. Dentro do solenoide, o campo magnético é uniforme. Isso quer dizer o quê? Ele tem sempre a mesma direção, sempre o mesmo sentido e sempre a mesma intensidade. Em todos os pontos de dentro do solenoide. Aqui. Todos os pontos. Dentro do solenoide. Fora do solenoide já era, né? Aí ele fica parecendo um ímã, né? Veja que as linhas estão saindo dessa parte de cima, você tem uma polaridade norte, e estão chegando nessa parte de baixo, você tem uma polaridade sul. Nossa, professor, é um ímã que eu consigo desligar. Se parar de passar corrente aí, não vai mais ter esse campo. Exatamente, você acabou de descobrir, parabéns, um eletroímã. É assim que funciona o eletroímã, tá? Os eletroímãs são bobinas, são solenoides, tá? Só que, em geral, eles têm um material ferromagnético aí dentro deles. Por quê? Para fortalecer o campo e fazer com que ele seja intenso o suficiente para, de fato, atrair, né, outros tipos de corpo. E você tem eletroímãs de intensidade, de um monte de tipo de intensidade, tá? Eu ia até pegar GIF, mas eu acabei desistindo. Em ferro velho, os caras têm ímãs que são capazes de levantar um carro, certo? O cara vai transportar um carro, tirar para uma máquina que vai debulhar tudo lá, enfim. Eu sempre lembro do filme do Robocop, mas é que agora ficou já muito coisa de velho, então não falo mais, tá? Tem uma hora no filme lá que, spoiler, tá? Num filme de 86. Eu acho que é 86. Eu não lembro se é 86. Enfim, que os caras usam um imã desse pra pegar o Robocop. Coitado. Teve até um Robocop novo aí, mas vocês dão uma olhada no primeiro lá, do Murphy. Muito bem, voltando. Então, num solenoide, o campo magnético, tá? É gerado dessa forma aí. Ah, professor, como é que determina o sentido do campo? Tá? Pela regra da mão direita também. É como se você tivesse uma espira, só que são várias espiras, né? E veja que o campo, né? Dá uma olhada aqui, ó. A corrente, ela tá vindo nesse sentido. Ela tá passando aqui pela frente, dando a volta ali por trás, tá vendo? Então ela tá fazendo assim, ó. Por isso que o campo, dá uma olhada na minha mão, ó. Tá vindo do lado direito para o lado esquerdo. E aí, por isso que o campo tá para cima, tá? No caso da espira e do solenoide, a única coisa que a gente faz em relação ao fio retilíneo é inverter o que representa o quê. Então, continua sendo a mão direita, tá, gente? No solenoide e nas espiras, o dedão o polegar representa o campo magnético, e os demais dedos a distribuição de corrente, que vai estar numa região circular.
Beleza? Tá? Aí o campo depende do quê? Depende do quão juntas estão essas espiras. Quanto mais juntas as espiras tiverem, ou seja, quanto menor é o comprimento do solenoide, maior é a intensidade do campo, porque as linhas de campo vão ficar mais concentradas, certo? O campo fica mais concentrado, por isso que o campo é inversamente proporcional ao comprimento. E quanto mais espiras você tiver no mesmo comprimento aqui, maior vai ser a intensidade do campo, mais concentrado o campo vai estar. Então é diretamente proporcional ao número de espiras, inversamente proporcional ao comprimento do solenoide. Beleza, galera? Muito bem, vamos para os nossos exercícios. Parará. Tá? Vamos para os nossos exercícios para a gente terminar nossa aulinha que já está no jeito aqui. Eu acho que vai demorar uma meia hora para fazer mesmo. Vamos lá. Primeiro exemplo. Um fio muito longo no vácuo é percorrido por uma corrente de intensidade de 3 amperes, no sentido mostrado na figura. Tá de baixo para cima, tá verticalmente para cima, né? Determine as características do vetor campo magnético em um ponto P situado a 40 centímetros do fio. Características do vetor campo magnético é intensidade, direção e sentido. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a direção e o sentido, tá? Veja que o ponto P está num plano que é o mesmo plano do contido pelo fio. Então, o campo magnético estará perpendicular ao plano de desenho. Eu só tenho que descobrir se o campo está entrando ou saindo. A linha de campo, nós vimos já, as linhas de campo, elas são circunferências concêntricas ao fio. Então, tem uma linha de campo assim, certo? Vou apagar isso aqui para dar a impressão que está passando ali. Agora a gente tem que determinar qual é o sentido dessa linha. O que a gente usa? Regra da mão direita. Então, se a corrente está para cima, olha o sentido da linha de campo. Ó. Tá nesse sentido aqui. Então, do lado direito do fio, olha o que está acontecendo com o campo. Tá entrando no plano. E do lado esquerdo está saindo. Então a linha de campo está nesse sentido aqui, ó. Quer dizer que no ponto P, vou colocar assim, ó, o campo está entrando. Ele entra do lado esquerdo e sai do lado direito. Tá vendo aqui? Beleza? Então no ponto P eu já sei que o campo é perpendicular ao plano de desenho com sentido entrando. Se você quiser responder a questão escrevendo a direção e o sentido, é assim que você escreve, tá? Direção perpendicular ao plano de desenho, sentido entrando no plano, tá bom? Se você fizer o desenho do vetor, já tá valendo, tá? Essa representação gráfica do vetor, ela é oficial da física, da matemática mesmo, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Agora falta a intensidade. Bom, como é um campo gerado por um fio retilíneo, eu sei que o campo no ponto P vai ser μ0 vezes I sobre 2π vezes D. E aí o que eu sei? Bom, ele falou que a corrente tem intensidade de 3 amperes e a distância é de 40 centímetros. Eu vou passar isso daqui para metros para calcular o campo em Tesla. E vamos substituir os valores. Aqui não está no enunciado do problema, tá? Mas a gente sempre vai usar o μ0 como 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Beleza? Bora lá então, substituindo os valores para a gente ver como é que vai ficar a continha que a gente tem que resolver. μ0, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que é 3 amperes, dividido por 2π, multiplicado por 0,4, que é a distância. Então vamos começar. 4π dividido por 2π dá 2, certo? Então em cima fica 2 vezes 10 a menos 7 vezes 3. É 2 vezes 3 vezes 10 a menos 7. 2 vezes 3, 6 vezes 10 a menos 7. Dividido por 0,4. 0,4 também é conhecido como 4 vezes 10 a menos 1, concorda? E aí você tem a divisão ali, 6 dividido por 4, é a mesma coisa que 3 dividido por 2, né? Então vai dar 1,5. O campo no ponto P, 1,5,
vezes 10 elevado a quanto? Aqui você tem uma divisão de potência de mesma base, então você subtrai os expoentes. Vai dar 10 elevado a menos 7 menos menos 1. 10 elevado a menos 7 mais 1, 10 elevado a menos 6. Tesla. E já era. Tá? Beleza? Ó, o campo perpendicular ao plano de desenho entrando no plano com essa intensidade. Ótimo, então. Legal, né? Vamos agora para o exercício 2. Exemplo 2, que é um exemplo do ITA e que é muito bom. Bora lá, então. Peraí. Deixa eu tomar uma goletada aqui. Bora lá. Exemplo 2. Uma espira circular de raio R é percorrida por uma corrente I. Então, essa é a corrente da espira. A uma distância 2R do seu centro, encontra-se um condutor retilíneo muito longo, que é percorrido por uma corrente I', conforme a figura. Então, você tem tanto uma espira quanto um fio retilíneo percorrido por corrente aí nessa região. Tá? Aqui está I1 e I, mas eu vou corrigir aqui. A corrente da espira é I e a corrente do fio, que já tem até o sentido aqui, é I'. Tá? Beleza. As condições que permitem que se anule o campo de indução magnética no centro da espira são, respectivamente, as condições que permitem que se anule o campo de indução magnética. Isso aqui é campo magnético, tá, gente? Campo de indução magnética, é a mesma coisa que campo magnético. No centro da espira, esse é o ponto em questão. Esse é o nosso ponto P que a gente vai analisar o campo. São respectivamente. Aí olha só o que ele está colocando em cada uma das alternativas. A razão entre as correntes tem um determinado valor, tem que ter um determinado valor. Ó, e a corrente na espira é no sentido horário. Então a gente tem que descobrir duas coisas. Qual é o sentido da corrente na espira para que o campo se anule e qual é a razão entre as correntes da espira e do fio. I sobre I'. É isso que eu tenho que descobrir, tá? Então vamos começar analisando o sentido da corrente na espira. Primeiro, veja que a corrente no fio está da esquerda para a direita, certo? Está da esquerda para a direita. Então eu sei que tem um lado do fio que o campo vai entrar e um lado que o campo vai sair. Então, pela regra da mão direita, ó, vamos lá, regra da mão direita, ó, a corrente está nesse sentido, certo? Para a direita. Olha só o que está acontecendo com o plano, com o campo no plano acima do fio. Olha o que está acontecendo, olha a minha mão. Tá vendo que está saindo? Está apontando para fora? É no seu, agora você que está vendo o vídeo, no seu referencial. Tá vendo minha mão está apontando para fora do plano? Aí ela dá a volta e no plano de baixo a linha de campo está entrando. Então todo fio que estiver na horizontal, gente, se tiver um fio na horizontal e a corrente estiver para a direita, tá? Na parte de cima o campo vai sair e na parte de baixo o campo vai entrar. Beleza? Então o que quer dizer? Que o fio que está gerando, que está com uma corrente para a direita, gera no centro da espira um campo que está entrando. Esse é o campo que eu vou chamar BF, campo do fio. Campo magnético do fio. Agora eu pergunto para você. Se o campo que o fio está gerando no centro da espira está entrando no plano, qual deve ser o sentido do campo gerado pela espira para que, somado com o campo do fio, esse campo magnético seja nulo? Tá? Vamos lembrar, o que tem que acontecer com dois vetores para que a soma dê zero? Eles têm que ter a mesma direção, a mesma intensidade e o quê? Sentidos contrários. Sentidos contrários. Então eu sei, gente, que o campo gerado pela espira,
tem que ser um campo que está saindo do plano. Eu desenhei um em cima do outro, ficou um Frankenstein do demônio ali, mas eu já vou fazer um desenho melhor, tá? Então, o campo da espira é um campo que está saindo do plano. Se o campo está saindo do plano, agora eu vou tentar fazer a regra da mão direita no seu referencial também. Ó. O campo está saindo. Ó o meu dedão aqui. Ó. Esse aqui. Ó. Olha o sentido da corrente. Que sentido é esse que você está olhando aí? Sentido anti-horário, sentido anti-horário. A corrente gerada pela espira tem que ser no sentido anti-horário. Essa é a corrente I. Então, se é no sentido anti-horário, eu já estou aqui nessas duas alternativas aqui. Ou é a B ou é a D. Tá? Eu já tiro a A, C e a D. Beleza? Muito bem. Agora, para analisar a razão entre as correntes, eu tenho que lembrar, né? O que acontece mesmo com a intensidade dos campos. Eu vou fazer um desenho melhor aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu sei que no centro da espira, eu vou escrever assim, ó. Para daí na resolução vocês lembrarem. No centro da espira, o que está acontecendo? Tá? Eu tenho o campo do fio que está entrando e o campo da espira que está saindo. Isso daqui, gente, é a mesma coisa. Esse desenho, ele é como se eu tivesse um referencial que estivesse olhando a espira assim de lado, não de frente, de lado assim, tá? Essa era a visão que eu teria. Esse ponto aqui do meio, ó, é o centro da espira. E nós temos o quê? Dois vetores de mesma direção em sentido contrário. Para que, tá, o campo resultante seja o vetor nulo, o que tem que acontecer? O campo, a intensidade do campo da espira tem que ser igual à intensidade do campo do fio. É isso que eu vou usar, tá? Essa informação que eu vou usar para chegar no resultado que é a razão entre as correntes. Beleza? O que eu vou fazer? Vamos escrever cada um dos campos agora. Vamos lá. O campo da espira, eu sei que é μ0i sobre 2 vezes o raio dela, né? Beleza? É o campo no centro dela, a corrente na espira é I mesmo, então já era. Agora, o campo gerado pelo fio é um pouquinho diferente, porque é o campo gerado pelo fio, então vai ser a corrente que está passando no fio, que é I', certo? Dividido por duas vezes π vezes a distância que a espira, o centro da espira, que está aqui, ó, está do fio. Essa distância aqui, ó, é 2R. É 2 vezes o raio da espira. Bora lá. 2R. Então, o campo vai ficar assim, ó, o campo gerado pelo fio. μ0i' sobre 4πr. Beleza? E aí? E aí que nós vamos mandar ver na igualdade, porque esses campos têm que ter a mesma intensidade. BE é igual a BI. E como é que vai ficar? Vai ficar μ0i sobre 2R é igual a μ0i' sobre 4πr. Sobre 4πr. Beleza? E aí? Se liga, ó. Deixa eu ver se tá certo isso daqui. É I sobre I' ou I'? Acho que é I' sobre I, mas enfim, tudo bem. Vamos lá. Ó, acho que nas alternativas está errado ali. O que nós vamos fazer? Note que dos dois lados da equação nós temos vários valores que se repetem ali.
Então, os dois lados estão multiplicados por μ0, dá para a gente cortar. E os dois lados estão multiplicados, divididos por r. Então, dá para a gente cortar também. Aí, como é que fica a nossa expressão? Desse lado fica i sobre 2. E desse outro lado fica i' sobre 4π. Certo? Vamos passar o i dividindo e o 4π multiplicando lá do outro lado. Então, vai ficar assim, ó. 4π sobre 2 é igual a i' sobre i. E aí nós temos que i' sobre i é 4π dividido por 2, que é o quê? 2π. Tá? Nas alternativas aqui, provavelmente eu copiei alguma coisa errada, gente. A alternativa correta é a B. Certo? Dá uma olhada, ó. I sobre i' igual a 2π. Na verdade é i' sobre i. Deixa eu já corrigir isso daqui. Não, cara, eu não quero nada disso. Eu quero mexer no... Ah, tá. É que agora eu acabei sublinhando o negócio. Aqui, ó. Vamos corrigir agora ao vivo aqui, ó. Sai. Pronto. Prontinho. Beleza? Muito boa essa questão também. Continuando então para a questão 3, que já está dando horário aí, de quase 1 hora de aula. Vamos lá. Terceiro exemplo. A figura representa uma bateria de força eletromotriz E e resistência interna 5 ohms, ligada a um solenoide de 200 espiras. Sabe-se que o amperímetro marca 200 mA e o voltímetro marca 8 volts. Ambos supostos ideais, graças a Deus. Letra A. Qual é o valor da força eletromotriz da bateria? E letra B. Qual é a intensidade do campo magnético gerado num ponto P, localizado no interior vazio do solenoide? Muito bem. Então vamos lá. Vamos lá para a letra A primeiro. Note que eu tenho um circuito aqui, ó. Eu vou marcar com essa parte rosa. Eu tenho um circuitinho aqui que na verdade envolve todo o solenoide, né? Certo? É uma malha simples, tá? Então eu tenho o amperímetro medindo a intensidade da corrente que está passando aqui no circuito, corrente total que está sendo gerada, e o voltímetro está ligado entre esses dois pontos aqui, A e B, né? Que nada mais é do que a DDP nos terminais do gerador, tá? Então, o que ele está determinando esse voltímetro? Esse voltímetro determina a DDP-U, que é fornecida pelo gerador para o solenoide, tá? Para o circuito. Então, eu sei que essa DDP aqui é 8 volts, que ele deu no enunciado ali. A corrente, eu também sei que é 200 mA, tá? No sistema internacional, ampere 0,2. E eu sei que a resistência interna é 0,5 não, desculpe, 5 ohms. Tudo isso aqui é dado do sistema internacional, não, dado do enunciado do problema. Eu vou substituir nessa equação, que é a equação do gerador, né, gente, tá? Para calcular qual é a força eletromotriz dele. Então a DDP é 8, a força eletromotriz eu quero determinar. A resistência é 5 e a corrente não é 2, é 0,2. Muito bem. Então vai ficar 8 é igual a força eletromotriz menos 1, né? 5 vezes 0,2, passa o menos 1 para o outro lado. A força eletromotriz desse circuito aí, que ele chamou de E maiúsculo aí, né? É 9 volts. Letra A, força eletromotriz. Belezinha, a gente já tinha visto como calcula, né? É um circuito simples, ele poderia ter dado um circuito um pouco mais complexo aí, para ficar mais interessante a questão, mas ele
deu um circuitinho simples, então é assim. Letra B, qual a intensidade do campo magnético no interior do solenoide? O campo magnético no interior do solenoide é diretamente proporcional ao número de espiras e à corrente que está passando por ele e inversamente proporcional ao comprimento dele. Nós sabemos que o número de espiras é 200 e o comprimento é de, olha no desenho ali, vou marcar em verde aqui, gente, 20 centímetros. 20 centímetros em metros, 0,2, tá? Então é só substituir os valores. A corrente eu já tenho do enunciado também, né? Vamos substituir os valores diretamente aqui. Mi0, 4π vezes 10 a menos 7. O número de espiras é 200. A corrente é 0,2 e o comprimento é 0,2 metros também. Veja que nós temos 0,2 multiplicando e 0,2 dividindo. Então já pode zarpar. 4 vezes 200 é 800 vezes π vezes 10 a menos 7. Só que esse 800 aí, eu posso pensar que é como se fosse 8 vezes 10 ao quadrado, concorda? Vezes 10 a menos 7 vezes o π. Né? Aí esse 10 ao quadrado vezes 10 a menos 7, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 7, quanto que vai ficar? 10 a menos 5. Então, a intensidade do campo é 8π vezes 10 a menos... vezes 10 a menos 5, Tesla. Terminamos os nossos exemplos. Certo, meus queridos? Meus amores, estou morrendo de saudade de vocês, tá? Mas o bicho ainda tá pegando, então a gente ainda não vai se ver. Tá aí o final da aula 13. Como eu disse, não precisa da aula 12 para entender Para entender perfeitamente precisa da aula 12 sim, tá? Eu falei lá no começo, falei abobrinha, tá? Melhor assistir a aula 12. Mas eu acho que para fazer a tarefa, não. Para fazer a tarefa, só você seguir essa aula, você consegue fazer tranquilamente, tá? Por favor, me procure lá. Ao longo das próximas semanas aí, a gente vai ver como é que vai ser dezembro. Eu aviso vocês como é que vai ser. Mas as aulas, mesmo que a gente termine por aqui, o conteúdo oficial que vai pro Teams, eu vou continuar gravando aulas. Então vai ter a aula 14, que é força magnética, e vai ter a aula 15, que vai ser indução eletromagnética. Essas duas aulas, no mínimo, eu ainda vou gravar para vocês, mesmo que já tenha terminado o ano e tudo mais no Teams, por causa de, enfim, burocracia e tal. Tá bom, gente? Então, pode me procurar no chat, o que vocês quiserem, por favor, me procurem. E é isso, tá? Um abraço para vocês, eu tô com muita saudade. E cuidem dos seus familiares, se cuidem também. E que fique tudo bem com vocês, tá bom? Até mais, meus amores. Um abraço.